Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo do Global Fert. Eu sou o Bruno e hoje nós recebemos aqui conosco o Roberto Sugihara, diretor administrativo e financeiro do Grupo Katayama, para uma conversa sobre o mercado de fertilizantes orgânicos. Roberto, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje e queria começar pedindo para você contar um pouco para a gente sobre o Grupo Katayama. Além do segmento alimentício, vocês atuam na parte de fertilizantes através da marca Terra Nascente. Queria saber quando que vocês iniciaram nesse segmento e o que levou vocês a saírem do segmento alimentício e entrarem também na produção de fertilizantes? Bom dia, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade. O Grupo Katayama é um grupo que tem uma história longa de empreendedorismo e inovação, que com DNA no agronegócio, né? Realmente, desde o seu princípio, ela tem estado no agronegócio. Hoje nós somos uma empresa que tem três segmentos, basicamente. O principal, que é o nosso carro-chefe, é a avicultura de ovos, de postura de ovos, né? Nós temos aqui cerca de 4 milhões de aves, que isso representa uma capacidade de produção anual de 1 bilhão de ovos, de mais de 1 bilhão de ovos, 5 mil toneladas de ovos líquidos industrializados, né? Além disso, nós temos uma unidade de ovos de codorna também. Então, esse é o nosso carro-chefe, né? E é onde o Grupo Katayama se iniciou, com a produção de ovos. Temos um negócio de pecuária também, a pecuária de genética. Esse ano nós vamos fazer a 22ª edição consecutiva do nosso leilão de animais de genética. Fazemos esse leilão anual aqui com cerca de 1.000 animais. Esse é um outro segmento do nosso grupo. E, mais recentemente, o fertilizante orgânico, né, que você comentou, que é até o objeto aqui da nossa conversa. O grupo investiu valores relevantes nos últimos anos na modernização do todo o parque industrial nosso, né? Hoje nós somos uma indústria, um sistema integrado de produção de ovos que é considerado um dos mais modernos da América Latina. E o sistema integrado que nós chamamos é que nós temos aqui a produção de ração, recebemos a pintainha com um dia de vida, depois ela é transferida para a parte de postura e a parte de classificação de ovos, inclusive a produção de ovos líquidos pasteurizados. E os nossos aviários, eles são todos climatizados e automatizados. E dentro desse processo de modernização, é um grande desafio que é do setor, do segmento, é o que fazer com o dejeto das aves. Porque o dejeto das aves, em muitos sistemas tradicionais, ele fica depositado ali no fundo do aviário por muitos anos, por um ano e pouco, né? Depende do tempo que a ave fica ali. E isso é um grande problema em relação a mau cheiro, em relação à emissão de gases de efeito estufa e até a possibilidade de contaminação do lençol freático. Pensando nisso, na solução desse problema, quando foi desenhado esse projeto da nossa indústria, se projetou a coleta automática dos dejetos das aves, e esse dejeto é levado para a nossa unidade que produz fertilizante orgânico a partir desse dejeto. Ou seja, nós pegamos um problema do negócio e transformamos em um outro negócio dentro do grupo. É aí que vem a história, e nós iniciamos essa produção de fertilizantes orgânicos no segundo semestre de 2019. Então é bastante novo ainda, 1 ano e meio praticamente aí de experiência nesse setor, né, nesse segmento, mas que tem rendido muitos bons frutos para a gente. Vocês pegaram que era um problema antes e transformaram numa oportunidade, né, Roberto? E vocês foram desenvolvendo esse processo e recentemente vocês obtiveram o título verde nos investimentos que vocês fizeram nessa planta de fertilizantes. E eu queria que você contasse um pouco para a gente o que consiste esse título e o que ele traz de benefícios tanto para a terra nascente quanto para a sociedade de forma geral. O título verde, ele é concedido a operações financeiras que, quando você obtém o financiamento, e esse financiamento, ele tem uma destinação considerada sustentável, considerado ambientalmente
correto, entre aspas, ambientalmente adequado. E esse que foi conferido para a terra nascente é porque a produção de fertilizante orgânico a partir do dejeto das aves, você tem uma redução, uma eliminação de gases de efeito estufa. Então, a gente tem uma contribuição muito efetiva para o meio ambiente. Isso significa, por exemplo, uma redução de emissão, no nosso caso, de cerca de 60 milhões de toneladas que a gente acaba evitando de emissão de CO2 na atmosfera, porque os dejetos das aves, se elas ficarem no sistema tradicional, fica ali exposta e até secar naturalmente, esse processo é um processo de geração de gases de efeito estufa. Então, a certificação ajuda, vem nesse sentido, né, de não só nós temos a consciência de que estamos contribuindo, mas também nós vamos buscar uma certificação que ateste isso, né, para que não fique aquela coisa, né, de eu acho, eu faço, né, realmente, e foi aí nós fomos buscar a Citauri, que é uma entidade que faz esse tipo de processo, uma das principais no Brasil, e que segue rigorosos padrões internacionais de sustentabilidade. Então, eles fizeram um processo de auditoria aqui de todo o nosso processo, inclusive o processo de cuidado das aves, como que as aves são tratadas e tudo mais, todo o processo até chegar lá na terra nascente, que é esse desdobramento. A importância desse título para nós primeiro que reforça a nossa política de ISD, ESG, que são a preocupação com o meio ambiente, com a responsabilidade social e governança corporativa, que o agronegócio brasileiro tem muito disso, contribui muito com isso. Se você pegar o agronegócio brasileiro, nós temos uma preocupação ambiental importante, o agronegócio tem uma responsabilidade social, emprega muita gente, ajuda muita gente, e também tem toda a questão de governança. E isso é importante hoje, principalmente ao redor do mundo, os investidores começam a enxergar, a diferenciar as empresas por isso. Aquelas que têm as boas práticas de ESG, elas conseguem ter linhas de financiamento incentivadas, é possível ter investidores que preferem, na opção de fazer investimento na empresa A, na empresa B, aquela empresa que demonstra ter responsabilidade social, preocupação com o meio ambiente e bons instrumentos de governança, né, que é conseguir demonstrar, formalizar, ter política, código de conduta, ter vários outros processos normatizados, isso se reverte para o negócio, se reverte para a gente. Né? E no caso do fertilizante orgânico, podem existir no futuro, eu acredito muito nisso, que no futuro as empresas que produzem alimentos orgânicos e que utilizem fertilizante orgânico, cada vez mais ela vai exigir do fornecedor as certificações que comprovem, que corroborem que aquela cadeia de fato tem a contribuição que o alimento orgânico se predispõe a contribuir. Né? Eu acho que por isso que nós fomos atrás dessa certificação, para realmente, dentro do nosso processo de governança, ser algo documentado, ser algo certificado por alguém, né? E também por essa questão que pode ser realmente uma oportunidade, pode gerar oportunidades de negócios no futuro. Bacana, Roberto. Você comentou realmente, o consumidor está cada vez mais exigente em relação aos produtos, verificando os processos das empresas e entrando um pouquinho nessa parte de fertilizantes, a gente vê que agora o mercado de fertilizantes orgânicos está crescendo. A gente está vendo grandes culturas, por exemplo, a cana, utilizando em maior volume esse tipo de produto. E a exigência, conforme maior o consumo, também a exigência quanto à qualidade é maior, né? Então, quais os maiores desafios que vocês estão tendo para atender essa demanda crescente no mercado de fertilizantes orgânicos e garantir que o produto atenda às necessidades desse consumidor?
A gente precisa segregar em dois segmentos aqui, né? Um primeiro segmento é o segmento da agricultura convencional, digamos assim, que é a produção de cana-de-açúcar, a produção de soja, milho, enfim, café, é, que o nosso grande desafio é conseguir chegar nos níveis de nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, nos mesmos níveis de um fertilizante mineral. Esse é o grande desafio nosso, né? E isso se reveste em investimento em qualidade. Nós investimos aí cerca de 16 milhões nessa planta. É uma planta que ela é totalmente concretada, coberta. Nós utilizamos um revolvedor para retirar a umidade, né, dos dejetos, que se chama Comptec, que é um dos mais modernos do mundo. Então, a gente vem investindo muito forte. Recentemente, nós investimos no sistema de peneiramento, exatamente para que esse produto chegue de melhor qualidade ali no nosso cliente e que seja comparável, quando ele faz o teste de laboratório, que o nível de NPK seja comparável com um fertilizante mineral. Então, esse é um grande desafio, esse é o desafio que está dentro de casa, que é realmente investir cada vez mais, né? Nós temos parcerias com o pessoal da Exalc, de universidades, para nos ajudar a realmente chegar num padrão de qualidade que o mercado exige. Então, esse é um desafio quando a gente fala quando nós falamos aqui em agricultura convencional, digamos assim. E quando nós vamos para o produtor ali de alimentos orgânicos, uma das principais questões que envolvem o alimento orgânico é a rastreabilidade do fertilizante, a rastreabilidade da matéria-prima. É você comprovar que o seu fertilizante orgânico foi feito a partir de uma matéria-prima natural, digamos assim. E isso para nós é muito simples, né? Porque todo o nosso fertilizante é feito a partir do dejeto das aves aqui, das nossas aves, que vai direto para lá. Nós não adquirimos dejetos de terceiros, nós não utilizamos nenhum outro tipo de matéria-prima. Então, isso para a gente é o mais fácil, digamos assim, né, que é essa rastreabilidade. Isso é uma característica em todo o nosso processo, tanto de produção de ovos industrializados, quanto no fertilizantes. Então, isso para a gente é tranquilo. O grande desafio do fertilizante orgânico para a cultura orgânica, é uma coisa que nós já estamos trabalhando, é a obtenção de certificações, né, via Ministério da Agricultura e outras entidades, certificando que o fertilizante ele é orgânico, ele realmente não tem adição de nenhum outro tipo de insumo e tudo mais. Isso é uma etapa importante. E o outro desafio grande é de convencimento ou explicação, né, explicar, educar o produtor de produtos orgânicos do que é o fertilizante orgânico, qual é a sua aplicação, como que deve ser a aplicação correta. Então, esse é um grande desafio, que é o desafio de aculturamento, né? Até por isso, nosso responsável, o nosso gestor comercial, ele é um engenheiro agrônomo. Ele não é alguém despreparado, né? Ele é alguém que chega no campo ali e pode dar toda a orientação que que o nosso cliente necessita. Então, esse é um desafio. Óbvio que a gente tem um desafio logístico, né? Porque nós estamos aqui situados em Guararapes, tem um desafio logístico de conseguir fazer chegar esse fertilizante. Não já consegue chegar em qualquer lugar, porque o custo pode ser inviabilizado. Então, esse desafio logístico também é importante para a gente. Então, são esses desafios aí que eu enxergo nesse mercado, né? Então tá certo. Você acabou adiantando um pouco a próxima pergunta, Roberto, a respeito das tendências que a gente que você prevê para o futuro, né? A gente tem a questão da rastreabilidade, a questão
da certificação do produto atender às necessidades de se comparar um NPK convencional e também essa questão logística, né? Então, não sei se você tem algum outro ponto que você enxerga para o futuro, que pode acontecer para o mercado de fertilizantes orgânicos e as oportunidades que vocês vão absorver dessas tendências para dentro da terra nascente. Uma oportunidade muito importante que nós enxergamos é transformar o nosso fertilizante orgânico em organomineral, né? A gente tem mais uma etapa do processo para que a gente possa atingir mais culturas. E também um grande desafio que nós estamos nos impondo é, hoje nós vendemos o fertilizante a granel. Nós já temos investimentos previstos para futuramente a gente começar a fazer embalagens menores, principalmente para conseguir fazer chegar ou transportar mais fácil até esse produtor o produtor menor ali, que normalmente o produtor orgânico ele é um produtor de menor porte, né? É diferente de nós vendemos fertilizante a granel para uma usina de açúcar e álcool que tem uma demanda muito maior. Então, esses são os desafios que a gente enxerga, mas digamos que é um bom desafio, né? É um negócio que, quando nós olhamos para ele, nós olhamos que é um negócio que tem um futuro muito promissor ali na frente, e é uma tendência que eu acredito que não tem volta, né? Tanto do produtor convencional, mesmo as usinas de açúcar e álcool, cada vez mais eles procuram substituir ingredientes, os insumos da cadeia produtiva por cada vez mais insumos naturais, digamos assim, insumos orgânicos, para que realmente tenha um impacto final no produto, né? Então, isso para a gente, nós enxergamos isso como um excelente negócio. É, 1 ano e meio, acho que a gente passou já a curva de aprendizado, agora realmente a gente começa a ter essa perspectiva de pensar em avançar nessas outras questões, de ter uma embalagem diferente, de você ter organomineral, de talvez investir em outras plantas. Então é uma coisa que daqui para frente agora a gente começa a enxergar, pensar e planejar um pouco mais o futuro, olhando realmente a terra nascente como um negócio distinto, né? Como eu disse no começo, ela surgiu ali de uma solução de um problema e que virou um negócio que eu acho que cada dia mais a gente gosta dele, né? Então, acho que se fosse resumir, é isso. Então, tá bom. Roberto, foi muito interessante entender um pouquinho com você sobre esse mercado. Eu passei aqui pelos principais pontos que eu tinha separado. Aí, se você quiser deixar uma mensagem final, reforçar algum ponto, você pode ficar à vontade. Não, Bruno, acho que é só agradecer a você a oportunidade dessa entrevista, né? Não é todo dia que a gente consegue se comunicar e contar um pouco do nosso dia a dia, até pela correria do dia a dia, mas esse é um tipo de empreendimento, um tipo de iniciativa que tem tudo para dar certo, e eu acredito muito nisso, que é essa tendência futura de trabalhar nessa linha de orgânico, trabalhar nessa linha de um produto mais natural, realmente é uma tendência que veio para ficar. Não é daqueles modismos, né? Então, acho que uma mensagem é essa questão de trabalhar bem essas questões de meio ambiente, né? É uma questão necessária, né? Não é uma questão de modismo, né? Apesar de algumas pessoas acharem que é só modismo, eu não acredito, né? Nós não acreditamos, por isso que a gente vem investindo muito forte em toda essa cadeia, em toda essa questão ambiental e ter uma produção cada vez mais natural, cada vez realmente respeitando o meio ambiente. Com certeza, o mercado está crescendo e provavelmente vocês vão aproveitar essa oportunidade de crescer cada vez mais, né? Um negócio tão recente vai continuar crescendo a níveis cada vez maiores, né, Roberto? Sem dúvida. Roberto, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Foi uma conversa muito interessante para a gente entender um pouco desse mercado de fertilizantes orgânicos e eu tenho certeza que foi um conteúdo interessante não só para mim, mas para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Também gostaria de agradecer você que acompanhou com a gente até o fim essa entrevista. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter, acessar o nosso site para ficar sempre por dentro do mercado brasileiro de fertilizantes. Muito obrigado e até a próxima.